Estamos na véspera do Dia da Consciência Negra, que é um patrimônio do Brasil. Essa alusão à consciência negra é um gesto de sentir-se ao lado dos negros no sentido de conquistar o mesmo espaço dos brancos. O Dia da Consciência Negra exige uma posição para que esse entendimento ocorra ao longo dos tempos. E temos a oportunidade de termos aqui o presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Então, Anderson, sem os negros oriundos da África tendo como destino o Brasil, seria possível desenvolver ações de trabalho no campo, nas cidades e nas indústrias, com a grandeza que ocorreu com os negros escravizados? Sem essa escravização, seria possível fazer alguma coisa no Brasil naquela época? Primeiro, seu Iso, agradecer a oportunidade de voltar à TV daqui, né? Esse ano já tivemos algumas oportunidades de conversar, e é sempre importante podermos conversar com a nossa comunidade e via internet aí com o mundo todo. Bom, o trabalho negro escravo no Brasil, ele foi, durante 300 anos, pelo menos, da história, primordial. Não haveria como o Brasil crescer como cresceu sem esse trabalho dos negros. A questão é que não havia necessidade da escravidão, porque a escravidão é algo, hoje pelo menos nós vemos como algo que não é permitido, não é bem visto, não é humanitário. À época, obviamente que essas questões eram diferentes, porque cada período tem suas mentalidades. Quando os portugueses aqui aportaram, início do século XVI, 1500 e pouquinho, para você que às vezes não liga as datas, né? 1500 e pouquinho, o primeiro trabalho foi realizado pelos nativos, os indígenas, nós chamamos de povos originários, que foram trabalhando em troca de algo que era faca, facão, machado, objetos de metal como um todo, tecidos para aquecer no frio, e até o momento que eles, passados 30, 40, 50 anos, eles já tinham esses produtos, então eles não mais quiseram trabalhar para os portugueses, cortando para o Brasil e levando para o litoral. Tentaram a escravidão com o indígena, não funcionou porque ele conhecia muito bem o espaço. E aí ele pede para ir no banheiro e foge, né? E aí, vai fazer como? Então, Portugal já estava em incursões na África já há alguns anos, há pelo menos 150 anos que Portugal já vinha frequentando o litoral africano. E os portugueses então optaram por trazer negros como escravizados, para suprir a ausência da mão de obra, porque os indígenas não deram certo nesse quesito. E esses negros então vêm na condição de escravizado para realizar esse serviço, que foi muito importante. Humanitariamente falando, talvez fosse mais interessante, ou seria mais interessante, trazê-los como trabalhadores remunerados. A questão é que eles não viriam, né? Então, em um mundo em que a escravidão permeava desde a antiguidade, depois nós vamos falar disso, a maneira encontrada pelos portugueses para fazer o Brasil crescer foi escravizar indivíduos de pele negra vindos da África. Então, repito, sem o trabalho dos negros, o Brasil não daria certo, mas não necessitávamos escravizar seres humanos para tal, né? Os negros chegaram no Brasil como escravos. Como foi a libertação o fator que permitiu a essa população criar atividades para desenvolver seus próprios projetos e até negócios? Bom, a libertação dos negros ela foi conseguida a duras penas. Então, assim, a partir do século XVII, 1600 e tanto, nós já vamos ter já um fluxo interessante de negros vindos ao Brasil da África. E esses negros chegavam aqui sem conhecer o lugar, sem conhecer a língua, sem conhecer o clima, sem conhecer a vegetação, os animais. Então eles chegavam muito perdidos.
e eram alocados normalmente em propriedades rurais, mais tarde também nas áreas urbanas. Difícil fazer uma resistência assim, porque, por vezes, eles não falavam a língua do outro negro que está trabalhando com ele. Porque nós pensamos a África como uma coisa só e não é. Vinham indivíduos de diferentes regiões, por exemplo, bantos e sudaneses. É como levar um brasileiro e um árabe para um lugar e querer que eles conversem. Nem a linguagem batia, né? Eles não se reconheciam como companheiros. Então, como é que eles vão ofertar resistência? Não conseguimos. Um episódio do século XIX, na Bahia, eles trouxeram negros islâmicos, e deixaram juntos. E rapidamente esses negros se comunicaram e começaram levantes, que é a revolta dos malês, em busca de liberdade. E foram abafados. Ainda no século XVII, nós já tínhamos quilombos. Esses negros que fugiam isoladamente ou pequenos grupos das propriedades, se reuniam em locais em meio à mata e começavam ali núcleos de resistência. Então, tudo que os negros conseguiram até 1888 com a Lei Áurea foi com a luta. Eles não ganharam nada de benesse. E aí, eu gostaria de uma atenção especial agora sobre a dita preguiça dos negros. Negro faz mal feito, serviço de negro. O que era isso, gente, na prática? Realmente eles faziam mal feito. Agora pensa você que está me vendo. Você é obrigado a fazer o serviço. E apanha ainda. Come mal, vive mal, não tem família, deixou tudo para trás. Foi preso e escravizado. Você vai se dedicar ao trabalho? Gente, se o nosso salário atrasa um pouquinho, nós já começamos a fazer corpo mole. Imagine um escravo. Então, a primeira forma de protesto de um escravo é fazer mal feito e devagar, que é o famoso serviço de negro, que era assim que os escravos protestavam inicialmente e depois mais tarde. E virou meio que um ditado, isso hoje é ofensivo, racista, horroroso. Serviço de negro, que era a resistência desses indivíduos. Ouve-se muito essa expressão. Que é uma expressão verdadeira para a época, era serviço de negro. Mas não hoje. Né? Hoje, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, assim, para nós entendermos que se o negro fazia dessa forma, era em protesto à escravidão. Era justo ele fazer isso, para resistir a maus tratos e à escravidão em si. Então, dessa forma, o negro vai conseguindo se libertar. Porque aí nós temos lei dos sexagenários, lei do ventre livre, lei Eusébio de Queiroz, são leis que vão melhorando um pouco a vida desses negros, sem contudo libertá-los, a própria Lei Áurea, mas abaixo de luta. Os brancos da época nunca olharam para os negros, com exceções, poucas, mas exceções, de vê-los como seres humanos merecedores de igualdade. Então eles foram lutando. Lutas, seu Iso, que nós temos inclusive relatos de mães que ao parirem asfixiavam seus filhos recém-nascidos, para eles não viverem a escravidão. Imagine a dor de uma mãe coisa incrível, que mata um filho para ele não viver aquela vida que ela sabe que vai ser horrível. Isso é forma de resistência também, por mais que nos pareça chocante. Então os negros estão lutando desde sempre e continuam lutando hoje, obviamente, né? Existe até um episódio num filme, eu gostaria, Anderson, de lembrar, porque é um filme em que o dono da propriedade reuniu 5 ou 6 jovens negros para vender para um outro produtor. E estavam esperando chegar os compradores ali, né? E as mães ali se abraçando nos filhos. Chegam os compradores dos escravos novos e deu um gesto grandioso das mães, querendo manter os filhos junto com elas, mas era totalmente impossível, porque até o dono da terra era também o dono dos escravos, e muitas vezes o pai, né? Exato. Assim, ó, é bom isso que o senhor fala, para nós lembrarmos, o escravo era tido juridicamente como um bem semovente. O que é um bem semovente? É um bem que se move. Então, nos inventários, quando faleciam os proprietários lá,
Aí tinha lá tantos bois, tantas ovelhas, tantos cavalos e tantos escravos na mesma folha, no mesmo departamento. Então, o escravo era posse do dono e ele fazia o que ele queria. Pasmem vocês, pasmem com a informação que eu vou dar. Não havia nenhuma lei que protegia escravo. Mas havia no Brasil do século XIX lei que protegia animal doméstico de maus tratos. Muitos advogados que militavam pela causa negra de graça, eles levavam aos tribunais a lei que protegia os cães e dizia para os juízes, olha, é proibido fazer com um cachorro isso que fizeram com um ser humano. Use essa lei para proteger o ser humano. Olha o ponto que nós chegamos no Brasil, né? Do animal irracional ter uma lei que o protegia enquanto que o negro, o ser humano, não tinha. Existe até um erro aqui na pergunta que eu fiz. Anderson falava sobre o preconceito contra os negros. Então eu tinha escrito aqui que o preconceito racista chegou ao Brasil junto com os negros, mas não foi isso. Os negros encontraram preconceito aqui dentro, né? É porque assim, ó... Pergunta errada. Preconceito racial, gente, ele é ligado a preconceito contra raças. Esse termo não se usa mais, né? O termo é etnia. Etnia negra, por exemplo, etnia indígena. Mas o termo racismo permanece enquanto questão legal jurídica, né? É verdade. Então, assim, quando o negro chega aqui, os brancos já o esperam considerando inferior. Subraça. Antes desses negros irem para cá, os europeus, Portugal primeiro, já havia adentrado no continente africano, na África subsaariana, porque a África não é toda negra. O norte da África não são negros. A história do Egito, que nós conhecemos, das pirâmides, são brancos. Sim. A África negra se dá ao sul do deserto Saara, e aí grande parte do continente. Quando os portugueses começam a lidar com esses negros, eles já os consideram como inferiores, né, como subraças. Inclusive há vários relatos e documentos que mostram zoológicos na Europa com homens e mulheres negras e da Oceania. Eles eram levados, colocados em jaula para a população ver. Uhum. Então, assim, eles já eram considerados como inferiores. Então, eles já vêm para o Brasil nessa condição. Porque eles são capturados dentro da África e vêm para o Brasil para servirem como escravos. Lembrando que os negros já conheciam o conceito de escravidão. Porque havia escravidão na África entre negros. A escravidão por guerras e por dívidas. Mas a escravidão, ela existia muito antes disso. A escravidão é um aspecto da humanidade que existe desde os primeiros tempos civilizacionais. Na pré-história não existia escravidão. À medida que os humanos foram se fixando no terreno e criando civilizações, eles começaram a dominar outros grupos menores, capturar aqueles do grupo menor e escravizá-los. Não por cor. A escravização na Mesopotâmia não era por cor. Não importa a cor do indivíduo. Escravização no Egito Antigo, em Roma, Grécia, nunca foi por cor. A escravização por cor vai se dar a partir do século XVI, com essas entradas de portugueses, principalmente na África, e aí levando esses escravos negros, levando para a América, propriamente dita, é o grande berço dessa escravização negra, né? Mas também houve elementos para a Ásia e a própria Europa em menor número. Não existe um fator que indique ser a negritude uma condição para ser escravo, ou melhor, existe um fator que indique ser a negritude uma condição para ser escravo? Vamos falar um pouco de biologia agora. Eu sou professor de história, mas eu tenho que saber um pouco de tudo, né? Assim, eu trabalho com meus alunos. Qual é a diferença de um negro para um branco, né? Mais para trás, 100, 200, 300 anos, havia uma ideia que os negros eram inferiores intelectualmente. Havia essa ideia, né? Uma ideia propagada pelos europeus, que usaram algo como darwinismo, e eles chamavam de darwinismo social, que seria a tese de Charles Darwin, né? Que
os mais adaptados sobrevivem, e que os negros deveriam ser escravizados porque eles eram inferiores intelectualmente. Isso caiu muito por terra, né? E eu trabalho isso com os jovens, e eles ficam surpresos quando nós dizemos que tem uma coisa só de diferente, que é a quantidade de melanina na pele. Melanina, biologicamente, é a cor que vai dar cor mais escura ou menos escura à pele. Por exemplo, eu como nós somos mais brancos, temos pintas, né? Pintas que são pintas de melanina. As pessoas mais negras têm mais melanina. E eu vou mais longe com os jovens. Eu uso isso com eles. Quem é mais adaptado ao meio para sobreviver? É o branco ou é o negro? E eles ficam pensativos, daqui um pouco alguém lembra. É o negro, professor? Exato. Porque a pele negra resiste mais aos raios solares. Eu sou branco de origem alemã, se eu pegar sol, eu queimo tudo. Queima mesmo. Queima, e o negro está mais protegido. E o olho claro e escuro? O olho também, o olho mais claro sofre com a luminosidade. Então os alunos, principalmente os mais jovens, eles se surpreendem muito ao ver que a quantidade de melanina nos negros os torna mais aptos ao ambiente. E a informação que veio desde sempre é o contrário. Então não há diferença alguma entre brancos e negros, a não ser o tom da pele, por questões genéticas simples. Como foi a mudança, professor Anderson, no relacionamento entre brancos e negros? Os negros continuam sendo considerados como inferiores nesse relacionamento da comunidade brasileira? Bom, aí é o seguinte, nós precisamos, seu Iso, pormenorizar isso. As instituições escolares, as instituições familiares, as instituições religiosas, em suma, elas igualam brancos e negros no mesmo patamar. Com exceções, porque aí nós temos famílias racistas, e nós sabemos que temos. Você que nos assiste conhece alguém racista. Aí pode ser aquele, olha, eu não tenho nada contra os negros, mas eu não dou emprego para negro. Vamos, aí tem alguma coisa contra negro? Eu não tenho nada contra negro, mas quero que meus filhos casem com uma branca. Racismo? Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer para meus alunos, quando alguém diz, eu não sou racista, mas, depois do mas vem racismo. Depois do mas sempre vem racismo. Eu não sou racista, mas... Não, eu não sou racista. Então, assim, hoje, eu vejo caminhando nas escolas, aí há 30 anos, nós já estamos com 2 gerações, já estou dando aula para os filhos dos meus primeiros alunos, eu noto que já há, na nossa região, pelo menos, uma consciência muito grande nas crianças e nos jovens. Eles entendem isso. E, por vezes, eles vão corrigir pais e avós. Porque as pessoas mais antigas, isso era muito pouco trabalhado, né? É negro, né? Então, eu vejo com bons olhos, e a lei que pune crimes de racismo e injúria racial funciona muito. Qual é o recado que eu dou para os alunos? Quer ser racista? Seja, está errado, mas vai acabar preso. Então, assim, é uma forma legal, do ponto de vista da lei, de nós conseguirmos com que as pessoas raciocinem, reflexionem e entendam a igualdade racial, porque todos são iguais. Existe algum programa para encerrar a desigualdade entre brancos e negros? Olha, eu acredito que o único programa que vai dar certo chama-se educação. Educação. Tá? Porque educação que começa na família, né? Exato. Educação não começa na escola. Escola é escolarização. Eu pego crianças com 12 anos de idade, 11, 12, aí trabalho até o infinito, já trabalhei com alunos de mais de 60 anos, mas quando eu trabalho sobre questão racial com uma criança e nós perguntamos o que ela traz, uma criança de 11, 12 anos, ela ainda não percebe por si, ela traz o que a família lhe informou. E muitas vezes nós vemos que as famílias não estão informando corretamente. Então, existe sim, já vou falar de programas para erradicar essa diferenciação, mas o melhor programa é a família, é trabalhar com as crianças, e é a escola que promove sim, todas as escolas, todas, promovem reflexão, promovem trabalhos para mostrar a igualdade ou a equidade que a gente tem usado agora com a questão de raça. Mas há o programa de cotas.
Tem um programa federal, já tem alguns anos, de que negros ou afrodescendentes que tenham condição financeira abaixo, eles têm direito a uma reserva em universidades e concursos públicos, que já mostrou efeitos que coloca já uma população negra mais em cursos superiores e já ingressando em carreiras públicas. Mas há muita controvérsia sobre isso, inclusive de grupos negros, né? De organizações de defesa dos direitos dos negros que dizem que isso é racismo, sistema de cotas. Então não é algo assim claro e definido, mas já mostrou na prática que consegue inserir os negros nessa seara que eles não tinham oportunidade, como cursos superiores, por exemplo. A educação foi oferecida com igualdade a brancos e negros? A pergunta tem um desdobramento, no sentido de que o negro ele quer a desigualdade, ou ter uma posição de referência para o seu mundo que não seja uma referência submissa. Essa igualdade que se coloca por outros meios, assim como eu estava falando, cria um ambiente assim que dá ao negro a condição de agir na busca da igualdade. Hoje existem muitos pensamentos sobre isso. Provavelmente alguém que está me ouvindo aqui, me vendo, né, vai estar dizendo agora: para ti é fácil falar? Tu tem olho azul? Tu é loiro de olho azul. E aí se fala muito no lugar de fala, né? Eu até considero que quem sofreu racismo vai poder falar melhor do que eu que nunca sofri racismo, sei que sim, mas de qualquer forma, essa busca pela igualdade, ela vem num crescente. O senhor falava na questão inicialmente sobre acesso à educação. Durante a escravidão, nem pensar, né? O escravo vai estudar, chance zero. Tá? A partir do processo da emancipação, da liberdade, em 1888, com a Lei Áurea, os negros não vão frequentar a escola. Entendeu? Não lhes é proibido, mas eles têm que trabalhar. Ele está no meio rural. Deram aos negros a liberdade, mas não lhes deram instrumentos nenhum. Isso é bom? Vejo que sim. Eu tinha uma professora, a professora Jandira, negra, e eu contestava a professora, mas na universidade, né? Tem a liberdade, mas não tem mais nada, vai para onde? Ela dizia, pelo menos pode escolher onde quer morrer, se quer morrer naquele mesmo lugar ou um local mais distante. Eu não esqueci disso, tem muitos anos, né? Então, assim, a possibilidade que os negros tiveram no início foi muito pequena, horrorosa. Assim, nós no Brasil, no final do século XIX, início do XX, nem era racismo, era segregação racial. Segregação racial. Nós sabemos disso. E as lutas vêm se dando no século XX com muito empenho. Aliás, a gente observa que, nesse caso aqui, a professora deu a sua posição assim com tristeza e dor, né? Porque, né, nos libertaram, mas não nos deram nada a não ser a escolha de onde morrer. Uma coisa incrível. Essa frase dela era muito bonita. Até por isso, seu Iso, uma grande parcela dos negros não comemora o 13 de maio. E aí entra o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que estamos vivendo essa semana, porque os negros escolheram uma data para si. O 13 de maio não lhes interessa, eles disseram, nos deram o que já deviam ter nos dado desde sempre. Princesa Isabel. Que era uma abolicionista de primeira mão. Princesa Isabel lutou muito pela abolição da escravidão, muito. Isso a história reconhece dela. E que veio da mãe dela, que era europeia, e dizia, mas como assim tem escravo? O que é isso, gente? Né? E esses negros que não consideravam o 13 de maio, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, nos anos 70, o Oliveira Silveira, que era um professor e poeta, formado em letras em Porto Alegre, ele liderava um movimento chamado Palmares, e eles escolheram o 20 de novembro
teria ocorrido a morte do Zumbi de Palmares, lá no quilombo de Palmares, nas lutas do século XVI, e eles disseram, essa data representa os negros, Zumbi representa os negros, Princesa Isabel não. E essa data foi aqui do Rio Grande do Sul e foi indo, e hoje é um feriado nacional, para que nós pensemos, e a TV daqui faz isso hoje, brilhantemente na sua apresentação, para que nós pudéssemos pensar sobre a contribuição dos negros à sociedade. E é isso que fazemos hoje aqui, algo que iniciou no Rio Grande do Sul, com o Grupo Palmares nos anos 70. Até hoje vê-se a forte presença dos negros nos serviços mais pesados. Nota-se, por acaso, alguma ação para não ser a cor da pele, o fator que dá oportunidades para os cidadãos construírem suas vidas com igualdade entre negros e brancos. O senhor acha que no momento de hoje existe essa igualdade, existe o desejo do negro, por exemplo, querer chegar a uma posição e não chegar lá porque é negro? Aí é bem complexo, né? Assim, primeiro que oportunidade é a mesma para todo mundo. Todo mundo bebe a mesma água e se alimenta da mesma forma, com algumas variações. Só que nós temos que pensar que uma criança nascida numa periferia pobre, de pais negros, também pobres, por vezes semi-analfabetos, que são filhos de ex-escravos, as chances dela chegar num curso de medicina da Universidade Federal é quase nenhuma. Teria que mover um mundo. Uma criança da periferia. E aí não só negra, também branca. Há racismo? Sim. Ponto. Tem pessoas presas por racismo. É fato, né? Há desigualdade social? Sim. A maioria dos pobres são negros ou afrodescendentes? Sim. A maioria dos presos são negros ou afrodescendentes? Sim. Mas não é porque são negros. É porque lhes negaram 300 anos de vida digna. E nós não podemos culpar essas pessoas. Eu não estou falando individualmente, porque podemos culpar individualmente a pessoa que foi para o mundo do crime por uma escolha. Mas no grande conjunto, por que a maioria da população pobre é negra ou afrodescendente? Porque enquanto os meus antepassados, Amaral, que estão aqui desde o início, brancos, portugueses, e os meus antepassados Schmitz, que vieram em 1824 para o Rio Grande do Sul, enquanto eles eram produtores rurais, os negros eram escravos. Então, essa origem na pobreza e na escravidão reflete hoje ainda. Hoje, passados quase 150 anos da libertação. Porque as políticas são lentas. Provavelmente chegaremos um dia em que teremos equidade nisso tudo, mas ainda não conseguimos. A população mais pobre no Brasil é formada majoritariamente por negros. Eu pergunto por que é assim, mas o seu próprio boletim que está dando nesse momento explica exatamente. Exato, essa origem. Essa origem. E olha só, e mesmo quando ganhava oportunidades, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem um aspecto interessante. Quando libertam os negros em 1888, o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, ele resolve dar uma ajuda para os negros. E a Brigada Militar aceita negros. Chama os negros alfabetizados, que eram pouquíssimos. Alfabetizados sabem ler e escrever, assim. Se não nome, entende um pouquinho, né? A Brigada Militar vai chamar os negros para servirem a brigada. E nós vamos dizer, pô, que bonito, né? Só que os negros não podiam subir além de cabo. Tá? Entra soldado, se for tudo muito bem, tu é promovido cabo, sargento, e aí vai indo, né? Os negros não, ele só podia até cabo. Podia ser o melhor cabo do mundo, se fosse negro, ele não Que coisa incrível avançaria. Isso. Então nós temos um viés, dois vieses, né? Um viés bonito, que é receber esses negros na força pública policial, e outro viés que diz, olha, tu só vai até um pedaço. E isso vai explicando diversas questões como essa.
vão explicando por que os negros hoje estão ainda à margem, principalmente econômica, né, da sociedade. A submissão dos negros ainda está presente de parte dos brancos? Como eu disse antes, é individual, né, seu Isso? Fica difícil. Assim, o Brasil é um país que eu não... oficialmente nós não temos instituições como temos nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns locais da Europa, que chamam de white power, né? Que são os brancos dizendo, nós somos brancos, somos mais poderosos que os negros, somos mais importantes que os negros. No Brasil não há instituições fazendo isso. Mas nós sabemos que há pessoas. Mas cada vez menos. Os negros estão lutando, e os brancos, como eu e o senhor, estamos também lutando em prol, não dos negros. Nós não queremos que negros ou brancos liderem. Nós estamos lutando pela equidade, pela igualdade de direitos. Exato. Os negros já se acostumaram com a submissão e a pobreza, enquanto os brancos têm o melhor do avanço social, ou seja, é um quadro que se formou dando vantagem aos brancos e em desvantagem aos negros. E isso está mudando, mesmo que vagarosamente? Sim, eu vejo essa mudança. Eu ainda não vejo comparando o negro com o indígena. Em contato com indígenas, nós vemos que os indígenas eles têm orgulho da origem indígena. Não só no Brasil. No Uruguai não tem indígena. Mas na Argentina, na Bolívia, que são aqueles povos originários que eles chamam, que são os descendentes, por exemplo, dos incas. Eles têm orgulho de sua origem. Eles falam com orgulho. Os índios brasileiros. Eles dizem, eu sou índio, você é não índio. Tipo, tu não é índio, né? Eu ainda não noto um orgulho dos negros em terem origens africanas, assim, com exceções sempre, porque há as individualidades, né? Pelo menos os negros e os descendentes de africanos com quem nós convivemos e temos proximidade, eu não vejo aquele orgulho deles dizer, peraí, eu tenho orgulho em ser negro. Ainda me parece que falta esse segundo passo, mas há sim, os negros eles não se reconhecem mais como inferiores. Em hipótese nenhuma, eles estão sempre lutando e uma grande parcela dos brancos em prol dessa causa também. Em consequência, as melhores oportunidades estão ao alcance dos brancos, que de forma direta ou indireta continua sendo vítima da desigualdade e da pobreza. Essa desigualdade, ou seja, o branco tem algo estabelecido e o negro tem que conquistar essa igualdade ou essa possibilidade de crescimento no mundo do trabalho, por exemplo, ou na relação social na comunidade. O negro continua lutando. O negro continua lutando, mas hoje nós já... A nossa região é uma região de poucos negros, né? Sim. A região das Missões. É a região de poucos negros por questões históricas. Por exemplo, o sul do estado, Pelotas e Rio Grande, pela rua nós encontramos muitos negros, né? Que são originários de lá, principalmente pelas charqueadas em Pelotas no período da escravidão. Porto Alegre nós encontramos muitos negros, já na Serra Gaúcha, muito raro. Essa condição. Mas assim, no dia a dia, eu noto que há uma inserção, principalmente no mercado de trabalho, para negros e brancos de forma equitativa. Agora, nesses trabalhos que exigem pouca escolaridade. Porque quando nós vamos precisar de alta escolaridade, nós temos menos negros com curso superior. E se nós temos menos negros com curso superior, nós vamos ter menos negros nesses empregos que têm uma remuneração maior. Repito, não falando da nossa região, porque é uma região que tem poucos negros. Mas quando nós pegamos locais em que há brancos e negros numa quantidade semelhante, ainda pela história, obviamente que sim, os brancos estão ocupando cargos melhores. As exceções são poucas, mas existem. De que forma será possível estabelecer a igualdade com ações de paz e reconhecimento, que as oportunidades devem ser igual para negros e brancos? O senhor acha que esse processo está em desenvolvimento ou parado? O processo está em desenvolvimento e olha só, há poucos anos
foi provado que Machado de Assis era negro. Exatamente. E as imagens que foram feitas Patrono dele, da Academia de Letras. Exato. O maior escritor brasileiro, pelo menos eu penso. Mas as imagens que existiam do Machado de Assis eram de um branco. Eles branquearam o Machado de Assis para a sociedade dizer, não, ele é um gênio da literatura, mas ele é branco. Como assim um gênio da literatura é um negro, né? Não é concebível. Então, isso obviamente que não ocorre mais. Então, nós temos muitas personalidades. E vejam bem vocês, quando eu dou igualdade de condições para o branco e para o negro não perde em nada. Vou dar um exemplo que é muito sabido, futebol. O futebol não quer saber se tu é branco ou negro. É verdade. Se tu é pobre ou rico. Colocou a bola no meio do campo. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Quem é o melhor jogador do mundo em todos os tempos? É um negro, Pelé. Um negro pobre. Então, quando tu iguala as condições para a prática, seja de trabalho, social, esportiva, política, quando tu iguala as condições, aí o branco e o negro se equivalem. E aí temos destaques negros quantos precisarem. A violência atinge mais os negros que os brancos, como um subproduto das diferenças? É que a violência atinge mais o pobre. E a maioria dos pobres... Predominante. Claro, porque assim, a violência está mais na periferia do que nos centros maiores. A violência está mais em comunidades que têm menor poder aquisitivo e menor educação formal. A violência está ligada sempre a menos educação. Quanto menos se estuda, mais violento é. Isso são dados, não precisamos nem chegar. E a maioria dos negros, por pobres, grande parcela deles está na periferia e, portanto, eles convivem diariamente com essa violência. E aí repito o que eu falei antes. Como é que eu vou querer que um negro pobre de periferia consiga alcançar os mesmos objetivos na vida do que um branco rico do centro da cidade? Eles já iniciam a corrida já, o branco já inicia lá na frente, já está bem alimentado para começar a conversa, né? Então, assim, os negros, eles têm que se adaptar à violência. Então, muitas vezes, para te resistir à violência, tu precisa também ser violento. Não é uma necessidade. Mas tu precisa pelo menos ter um escudo bem forte num mundo desse, né? É verdade. O branco considera normal a diferença. Age no meio social com normalidade. É o negro. Mas e o negro? Está conformado ou luta para ter um tipo de tratamento diferenciado? Os negros lutam todos os dias, com as forças que lhes é possível, com as armas que lhes são fornecidas, da maneira que lhes é possível. Não há, seu Iso, nem dentro dos movimentos negros, né, nós que damos aulas de sociologia, por exemplo, trabalhamos com isso, não há unanimidade nem entre os negros de que forma os negros devem ser inseridos. Por exemplo, há grupos de negros contra o sistema de cotas. E há grupos de negros favoráveis. Então, assim, fica difícil estabelecer uma métrica, mas todos os grupos que defendem a causa dos afrodescendentes, que lutam pela cultura negra, eles têm crescido, têm tido apoio, e nós podemos notar claramente que esse trabalho tem surtido efeito. Os objetivos são os mesmos dos negros, que é uma equiparação com os brancos, mas a forma de chegar lá, a metodologia é que diverge entre eles. O casamento de brancos e negros já está sendo aceito ou os exemplos são pequenos e ainda não se multiplicam? Eu penso que hoje as coisas estão, se não normalizadas, quase. Mas, por exemplo, eu venho de uma origem alemã, uma parcela dessa sociedade racista. E os mais antigos, mais racistas ainda. Tem uma passagem interessante da história com o meu pai, que eu vou usar esse recorte para ilustrar. A mãe da minha filha é morena, chama de moreno, né? Mas é afrodescendente. Ela tinha uma avó negra. E ela, o cor de cuia, né? Então, quando eu apresentei, eu ainda jovem, fui pai, e eu apresentei ela ao meu pai, e aí
convivemos ali um pouco durante umas horas, e eu disse, pai, o que tu achou, né? Normal, né? O que tu achou da minha noiva? E aí ele disse, mas é linda a menina, né? Eu digo, obrigado, muito agradável, muito educada. Claro que sim, pai. Aí ele disse, mas pena que é uma negra. Meu pai era racista, né? Depois, no final da vida, ele foi entendendo as coisas, né? Mas ele vem de uma origem, né? E aí eu disse, mas pai, o que importa? Não, na verdade não importa nada, mas se ela fosse alemã, né? Melhor, né, filho? Aí eu disse, não, pai, tá tudo bem, né? E depois a gente conversou sobre isso e ele entendeu. Que é aquela questão do racismo velado, né? Parece umas coisas que estão intrínsecas e que não estão, porque ninguém nasce racista. Mas eu vejo hoje, se meu pai estivesse vivo e eu fizesse a mesma pergunta... Seria diferente a resposta. O meu pai diria, linda moça, que bom que vocês estão felizes, né? Seja feliz e tal. Ele perguntaria se ela estuda, se ela trabalha, essas coisas. Porque há nitidamente, claramente, uma melhoria da nossa sociedade. Por trabalhos, como o nosso hoje, de falar sobre o assunto, e pelas escolas, e aí parabéns a todos os professores, porque o trabalho é fantástico em todas as escolas, e também pela questão legal, né? Se for racista, você vai ser preso. Então, pelo menos para a tua integridade, tu não seja, né? Já que talvez tu não tenha entendido o processo. Mas eu vejo, e repito, eu não estou no lugar de fala, eu não sou negro. Mas como professor, como estudioso, como filósofo, como historiador, como ser humano que observa, eu vejo que nós vivemos um mundo muito melhor do que há 50, 100 anos atrás. Para encerrar, professor, eu queria lembrar, fora da nossa entrevista, a excursão que vai ser feita agora. O senhor podia dar conhecimento, pode interessar muitas pessoas, né? Aliás, esse é um programa permanente do Instituto Histórico e Geográfico, né? E tem sido muito importante porque está municiando ou implementando na cabeça da nossa juventude outras culturas, outras realidades, e isso vai fazer uma boa mistura na cabeça dessa gurizada. Obrigado, seu Iso, pela oportunidade de lembrarmos o Instituto Histórico e Geográfico, que ora presido e sempre estou lembrando nosso benemérito, seu José Grisolha Filho, que muito ajudou o Instituto, e eu preciso lembrar isso. É uma obrigação, mas é um prazer. E eu falo sempre em nome do Instituto, porque eu acho que se não fosse o Instituto eu não estaria nos lugares, né? Assim, você que nos assiste, o Instituto Histórico e Geográfico de São Luís, entre outras coisas, ele faz viagens histórico-culturais. E os 400 anos das missões, vamos para onde? Para as missões. Mas nós já estamos. Mas aí nós lembramos o quê? Tem uma origem isso, né? Os 30 povos. Porque o ano retrasado, o ano passado, fevereiro do ano passado, nossos sócios estiveram em Portugal e na Espanha. E conheceram lá a origem disso tudo. Agora nós vamos para o Paraguai. Porque os 30 povos iniciam no Paraguai, em São Inácio Guaçu, e que é a primeira povoação jesuítico-guarani, que foi construída em 1509 pelo Padre Roque. Nós vamos visitar Jesus de Tavarengue, Trinidad, vamos a Assunção, a cidade gigantesca, histórica, maravilhosa, e vamos reconstruir a história missioneira, agora nós indo até o local de origem, e não os padres vindo Fundação Luiz Gonzaga. Então, o Instituto Histórico faz essas viagens. Se você tiver interesse, pode entrar em contato conosco, o pessoal da TV daqui, nas minhas redes sociais. Essa de janeiro eu já não garanto mais vagas, seu isso, porque está lotado. Mas julho vamos para Rio de Janeiro, Petrópolis, Paraty. Vamos conhecer essa origem portuguesa do Brasil, né? E como é que foi a experiência de uma viagem internacional que o Instituto Histórico e Geográfico fez? Nós estamos viajando há mais de 20 anos. E agora os voos, as viagens tornaram-se voos, né? Nós vamos de ônibus, já visitamos Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e tal. Brasil, muitos estados. E o pessoal pensou, dá para ir para a Europa? Dá, né? Mas precisamos de dinheiro, então... E claro que o Instituto não paga as viagens, né? O pessoal que paga. E aí nós montamos um grupo, fizemos em fevereiro do ano passado essa viagem. Foi um roteiro exclusivo construído para este grupo de são luisenses, que nós fomos até Portugal e Espanha,
e exatamente mostrar os pontos turísticos tradicionais, tudo bem, mas entender de onde é que saem jesuítas, de onde é que saiu a nossa cultura portuguesa, e Açores, e o pessoal visitando na Espanha, cidades maravilhosas e que nos traz, que de lá vieram, porque nós éramos espanhóis até 1801, né? Então o pessoal em Madrid, em Sevilha, né, visitando parques, visitando museus. Assim, foi uma viagem maravilhosa, encantadora, além das questões religiosas de Fátima, que foi um brinde aí aos católicos, poder visitar Fátima, né? Então, assim, voltamos todos encantados e esperando aí as próximas viagens. Professor Anderson, a TV daqui agradece ao senhor pela presença e pela oportunidade com a sua palestra, com essa entrevista, e a TV daqui multiplicando a chegada desse conhecimento a toda a nossa população. Nós agradecemos muito pela sua boa vontade de ajudar a TV daqui a exercer o seu papel de comunicar-se com a comunidade em favor da comunidade. Muito obrigado e até outra oportunidade. Muito obrigado.